Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa direto da redação no ar, ao vivo, aqui do estúdio da TV Grande ABC. Nesta quinta-feira, eu e o Celso Rodrigues vamos atualizar as principais notícias da região do Brasil e do mundo. Celso, mais um programa no ar, né? Mais um programa, é isso aí. Mais um programa num duo, Wilson e eu. Fazia tempo que nós já não apresentávamos o programa de noticiário devido às entrevistas, mas cá estamos para levar informações de qualidade para que vocês, nossos telespectadores e telespectadoras, tenham em mãos as melhores informações qualificadas aí que possam se valer delas para reivindicar os seus direitos, certo? Exatamente. E se vamos abrir já este bloco aqui, ocorreu um incêndio numa comunidade lá na cidade de São Bernardo, próximo à região do bairro Montanhão. Ninguém ficou ferido, mas as chamas chamam bastante atenção. Vou pedir para a nossa produção soltar o vídeo do momento que o fogo atinge pelo menos 3 barracos na comunidade do Grotão. O barraco pegou fogo aqui no Grotão, ó. Tem informação ainda? Aqui nem a bandeira, rapaz. Aqui nem a bandeira. Do que é, ó. Mas pelo que eu sei, ninguém tá ferido, entendeu? Não foi ninguém ferido. Agora, dia 2 do 4, o barraco pega fogo no Grotão. Até o momento não tem ninguém ferido. Olha só o tamanho destas labaredas, impressionante. Não sei como ninguém acabou ficando ferido com esta situação, Celso. Chama a atenção que são ruas bem estreitas, vielas muito estreitas, casas feitas de forma precária, normalmente de madeira, com fiação exposta, enfim. É muito perigoso, mas a comunidade agiu rapidamente, conseguiu controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, enviou 5 viaturas para o local, mas apenas para fazer o rescaldo. Nós temos uma outra imagem, eu vou pedir para a produção pôr no ar agora. Esse é o momento no qual os moradores já tinham conseguido extinguir as chamas. Pode-se observar muita fumaça, aquela fumaça branca de que o fogo acabou de ser apagado. E 5 viaturas foram enviadas, como disse, para o local lá na região do Montanhão, em São Bernardo, para tentar controlar o incêndio, mas os moradores foram rápidos. Foi um incêndio que aconteceu no finalzinho da tarde, começo da noite, por isso a ação rápida. Se isso ocorresse na madrugada, com certeza o cenário seria outro, Celso. É verdade, Wilson. Vale lembrar que o Brasil é o campeão em déficit habitacional. Lógico, se comparados com países da África do Sul, talvez do Oriente Médio, que tem a guerra civil tão descarada acontecendo, talvez fique atrás. Mas com um país de tamanho continental e com tanta riqueza e com tanto dinheiro, é inadmissível que o déficit habitacional ainda seja gigante. Esse déficit habitacional que faz com que famílias migrem para áreas de risco, áreas de manancial, áreas que não podem ser habitadas, mas que indevidamente e irresponsavelmente, não só por parte deles que não têm onde morar, mas por parte das autoridades que não fiscalizam, eles ocupam essas áreas essas que eles acabam instalando seus barracos de madeira e que são muito, mas muito frágeis e de fácil propagação do fogo, né, Wilson? Exatamente. Então, não é o primeiro. Acredito que não será o último, mas que as autoridades olhem com mais cuidado, tanto para as famílias que precisam de uma moradia decente, digna, quanto das áreas de mananciais, das áreas de preservação, que não podem ser habitadas, mas que irregularmente são habitadas. O projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto que veio para tentar dirimir esse problema de habitação, mas por enquanto parece que não tem resolvido e nem surtido efeito. Santo André e São Bernardo, acho que são as áreas aqui do ABC que mais precisam de residências, nesse caso do Minha Casa Minha Vida, para atender essas famílias mais carentes, mas que, mesmo com as habitações já entregues nos anos de 2017, 2018 e até no início desse ano de 2019, ainda não suprem a necessidade das pessoas que precisam de uma moradia digna, sem dizer aqueles que sequer estão no cadastro
cadastro do governo federal que entram nessa lista das moradias precárias. Então, governo, tanto municipal, estadual, quanto federal, precisam atentar mais aos cuidados com essas famílias. Mesmo porque essas famílias moram em áreas que não são regularizadas, portanto, talvez nem paguem IPTU, não paguem as suas taxas de lixo, de água, de esgoto, de luz. Então, assim, é tudo precarizado e o governo, tanto municipal quanto os outros dois, estadual e federal, acabam deixando de colher os seus impostos. Impostos esses que já são cobrados em demasia no valor exorbitante, mas que não são retornados para a sociedade da forma que deveriam ser retornados. Então, fica aí a minha crítica a essa infeliz política da habitação nacional que ainda não conseguiu resolver o déficit habitacional do país, Wilson. E olha só, Celso, eu queria aproveitar aqui já o nosso espaço, a nossa audiência, para pedir para que ela curta e compartilhe esse programa nas redes sociais, acompanhe aqui, ó, na tela do celular aqui, muita gente já ligada, muita gente já compartilhando. E já vou até citar aqui, ó, o Wagner Agostini acompanha nossa programação e está desejando uma boa tarde a todos, Celso. Então façam que nem ele, acompanhem a nossa programação, curtam, compartilhem e, claro, façam suas perguntas, seus questionamentos, enviem sugestões de pauta na timeline do Facebook, do seu canal regional, importante endereço, facebook.com/seu canal regional e também facebook.com/Jornal ABC Repórter. Estamos nas redes sociais, também no canal 3 da NET, aqui na cidade de São Caetano, e também nos sites jornalabcreporter.com.br e TV Grande ABC.com, Celso. É isso aí. Danilo Santana também aqui falou que é um ótimo programa. A ideia do Direto da Redação nesse formato de noticiário é ser um formato compacto e levar informações aí regionais, estaduais e de âmbito nacional e até mundial, com algumas informações relevantes e de forma sucinta, para que você tenha a informação correta e qualificada para você tomar de repente as suas devidas providências, se você for um dos afetados ou se pertencer àquela classe que precisa de uma atenção melhor. É por isso que nós estamos aqui. Certo. E olha só, Celso, hoje quase todos nós acordamos com a notícia de um ataque a duas agências bancárias na cidade de Guararema, aqui na região metropolitana de São Paulo. A notícia por si só parece ser mais uma notícia do dia a dia, do cotidiano do paulistano, do paulista, enfim. Parece, mas essa notícia chama a atenção porque ela ganha projeções mundiais, internacionais. Isso porque, durante essa ação criminosa, 11 criminosos foram mortos no confronto com a polícia. 11 criminosos. No popular aí, 11 CPFs cancelados. Com sucesso. Com sucesso. Estes criminosos usavam armamento de guerra, armamento poderoso. Não era apenas o ataque a duas agências bancárias, agências do Banco do Brasil e do Santander. Inclusive, chama a atenção que uma dessas agências bancárias era do lado de uma delegacia de polícia. Vizinha, parede com parede. A ousadia destes criminosos. Claro que a polícia só teve êxito nessa ação porque já havia um trabalho de inteligência por parte do Ministério Público, que já investigava quadrilhas especializadas no ataques a bancos e caixas eletrônicos, em apoio com a Polícia Civil e, claro, a rota, que é a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Essa daí, quando chega o bandido treme e treme feio, resolveram partir para o confronto e deu no que deu, 11 criminosos mortos. Mas tem mais um detalhe nisso tudo. A quadrilha não era composta só por esses 11 mortos, Celso. Tinham pelo menos outros 10 que participaram desta ação e conseguiram fugir, se embrenhar no meio do mato na região de Guararema para fugir do cerco policial. Olha só a ousadia, ou seja, um aparato mesmo de guerra para roubar estes bancos. Vamos dizer aqui, furtar, porque não havia ninguém dentro dessas agências bancárias. Vida, né? Exatamente, mas eles tinham um aparato de guerra. Sim. Isso é muito preocupante. O governador Dória, com certeza, vai se manifestar a respeito da ação exitosa, não só da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, porque tinha outras equipes envolvidas nisso, com trabalho de investigação e tudo mais, e isso ganhou projeção nacional. Isso me faz lembrar, Celso, você vai recordar aqui comigo, que no ano de 2016, em agosto, uma quadrilha também cometeu um ataque a uma empresa de transporte de valores
na cidade de Santo André. Quem não se lembra, no meio da madrugada, tiros de fuzil, disparos de metralhadora, helicóptero, aquela balbúrdia que muita gente aqui do eixo do bairro Barcelona, em São Caetano, da região de Santa Terezinha, Utinga e Santo André, se lembra muito bem deste fatídico dia. Muito barulho, muitos disparos, avenidas fechadas, caminhões e carros incendiados, enfim. Você lembra disso, né, Celso? Lembro, Wilson. E o que chama atenção, o Wilson está falando desse caso de Guararema, muito mais do que o aparato, muito mais do que o armamento que eles utilizavam, eles estavam em cinco veículos blindados. Eles estavam fazendo uso de veículos blindados. Agora, acredito eu que esses veículos blindados não sejam veículos regularizados ou regularmente pagos com seus impostos devidos. Com certeza são veículos roubados e o que me estranha um pouquinho é saber que esses veículos não foram rastreados pela polícia, esses veículos continuavam em poder desses bandidos que cometeram essa atrocidade. Inclusive, Wilson, segundo informações no comecinho da tarde, o tenente-coronel da rota disse que eram 10 e não 11. Eles estavam ainda contabilizando os mortos, mas ele tinha cravado 10, não tinha certeza se teria o 11º, mas que ainda assim eles faziam buscas nas áreas, na região de mata, porque eles ainda estavam escondidos, tentando fugir da polícia naquela região, uma região de muito difícil acesso para a polícia para caçar esses bandidos no meio da mata, né? Exatamente. É uma cidade muito tranquila, cerca de 30 mil habitantes, uma cidade que todo mundo se conhece. Para você ter ideia, a cidade ficou 2 anos sem registrar um homicídio sequer. E a propósito, atualizando a informação, já foi confirmada essa 11ª morte, tá? Inclusive, este bandido que morreu no confronto não foi na rua. Ele havia invadido a casa de familiares, a cerca de 5 quilômetros distante dos bancos, fez a família refém. Na negociação com a polícia, ele tentou querer disparar contra os policiais que ali estavam para tentar fugir e acabou alvejado e acabou morrendo. Então, 11 confirmados, 11 baixas, outros criminosos ainda sendo caçados pela polícia, um grande aparato policial na cidade de Guararema, a população lá está assustada. É uma cidade, em termos territoriais, muito maior do que a cidade de São Caetano, por exemplo, porém com uma população muito modesta, 30 mil pessoas, quase todo mundo se conhece na cidade. A produção já avisa, né? Já avisou, é verdade. Antes de irmos para o break comercial, Daniela Fernanda também mandou boa tarde aqui. Boa tarde, Daniela. Olá, de Iratuba. Olá. O Wagner Agostini falou sobre os moradores ribeirinhos aqui de São Caetano que ainda não receberam a atenção devida pelo poder público, pela municipalidade. Prefeito José Eurico Júnior, dá uma olhadinha aí para esse pessoal que sofreu com as enchentes no último dia 10 e 11 de março. A gente vai para um breve break comercial e já volta, rapidinho. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
De volta com o programa direto da redação, apresentado aqui no estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano. E antes de começar com as notícias aqui, Celso, o pessoal está me puxando a orelha aqui nas redes sociais. A Dani lá de Indaiatuba pediu para eu mandar um alô, um abraço, um beijo a todos lá. Alô, Giba da Van também, hein? Estamos juntos. E olha só, estou aguardando aquele convite para o churrasco no sítio para dar um tipo na piscina, hein? Olha só, fiquem ligados que eu apareço por aí em Indaiatuba. Vamos lá? Visita cobrada, eu quero ir junto também, hein? Quero ser convidado. Voltando ao noticiário, São Caetano da região é o único finalista da Premiação Nacional de Eficiência em Gestão. Segundo o Jefferson Cirne da Costa, o titular da pasta da Fazenda aqui da Receita da Fazenda aqui de São Caetano, ele disse que essa participação na finalíssima da premiação só foi possível graças às medidas adotadas pela atual gestão, que resolveram equacionar o déficit adquirido da gestão passada, em 2017, e todo esforço arrecadatório foi feito para a cobrança de ativo tributário, combate à sonegação fiscal e melhora nos cadastros municipais, entre outras ações. É bom saber que São Caetano está tomando esse cuidado com as finanças, afinal de contas, esse dinheiro não é da prefeitura, não é do prefeito, não é do secretário, esse dinheiro é nosso, dos munícipes. Então, eles têm que ser revertidos em melhorias para toda a cidade. Então, é bom saber que São Caetano, e além de São Caetano, do estado de São Paulo, Bragança Paulista também é a cidade que está na finalíssima, as duas únicas do estado de São Paulo. Exatamente. E é importante a gente destacar, Celso, em relação a isso, que a cidade de São Caetano elevou a sua arrecadação sem aumentar os impostos. Isso é um dado importante que deve ser levado em consideração. Por isso, São Caetano está na final deste prêmio que vai, vamos dizer assim, reconhecer as atitudes das cidades, exatamente. Formalizar, é uma mera formalidade. Exatamente. Tá? Claro, sabemos que São Caetano é um ponto fora da curva, é uma cidade bem estruturada, com bons serviços públicos, porém, muitas áreas precisam ser melhoradas, assim como em todos os lugares. É importante. Aqui ninguém está jogando confete em cima do prefeito José Eurico Júnior, muito pelo contrário. São Caetano é uma cidade bem estruturada há anos. De gerações a gerações, a cidade, quem conhece a cidade sabe que tem uma boa estrutura de ensino, de saúde, porém, existem pontos que precisam ser melhorados, que ainda são deficitários no município. Principalmente, o Wagner Agostini comentou aqui, referente à questão das enchentes. Muitas famílias ainda não foram assistidas, segundo ele diz. Nossa reportagem com certeza vai apurar, vai acompanhar tudo isso de perto, mas São Caetano, uma cidade rica, desenvolvida, bem estruturada, mas ainda, ano após ano, isso há décadas, continua sofrendo com os alagamentos. Sempre o assunto vem em pauta, só é colocado em discussão quando se acontece a enchente. Por exemplo, as enchentes do último dia 10 e do último dia 11 deixaram uma devastação pela cidade. Muitas pessoas perderam tudo, mas tudo mesmo dentro de casa, inclusive alimentos, roupas, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enfim. E parece que até então ninguém se movimentava, ninguém falava nada. Mas basta acontecer que o assunto vem em pauta novamente, se discute, vai até o governador para tentar destravar projetos como se não jaboticabal. Eu, de profissão, como jornalista, tenho 10 anos de carreira. Há 10 anos eu ouço falar que o jaboticabal vai sair do papel e nunca sai. Antes diziam que era problema de comunicação entre as prefeituras de São Paulo, São Bernardo e São Caetano e governo do estado. Por quê? Fica bem na divisa dos municípios, aí não havia um entendimento por causa de... Quem assumiria a responsabilidade? Também coloração partidária, porque um era de um partido, outro era do outro, e ninguém se conversava. Agora, todos são do mesmo partido, todos são do PSDB. Agora não tem mais desculpa falar que não teve conversa aqui, não teve conversa ali. Eu acho que está na hora dos nossos governantes, prefeitos, governador, tomarem vergonha na cara e tirarem este projeto do papel. Se esse projeto é muito caro e inviável, vamos buscar outras soluções para tentar resolver o problema das enchentes na cidade de São Caetano, São Bernardo, Santo André e também Mauá. Existem outros problemas aqui na nossa região que devem ser tratados de forma conjunta, mas precisa de boa vontade política, não adianta ficar só no discurso, Celso. O que intriga um pouquinho a questão do jabuticabal é que, a princípio, não havia diálogo.
Depois, a desapropriação. São 10 anos. São 10 anos. Em 10 anos você já teria desapropriado, você já teria pago, as pessoas já estariam alocadas nas suas novas residências e, como eu disse, tive a oportunidade de entrevistar 3 vereadores de São Caetano, o César Oliva, o Biratã, o Jander, e todos eles, e falei para eles, abordei dessa forma. O piscinão Jabuticabal talvez não resolvesse o problema 100%, mas eu tenho certeza que esse estrago que aconteceu nos últimos dias 10 e 11 de março não teria tomado as proporções que tomaram se o piscinão Jabuticabal estivesse no seu lugar. E se outras medidas que poderiam ser tomadas constantemente, como bueiros ecológicos, como o Eduardo Albuquerque, o advogado Eduardo Albuquerque sugeriu, falou, com grelhas para peneirar a parte do que não é água para ser coletada semanalmente, a educação, campanha educacional para a população entender que o descarte de lixo tem que ser no lugar correto. Então são medidas que às vezes não custa nada. E se custar, no caso das grelhas nos bueiros, o valor é tão irrisório que preserva vidas e, pior, não coloca as pessoas na situação que elas ficaram, elas perderam a dignidade. Como o Wilson falou, elas perderam tudo, inclusive a dignidade. E a gente está falando de materiais de primeira necessidade, que é caso de geladeira, micro-ondas, fogão, que elas usam para sobreviver, para fazer a sua comida. Comida essa também que foi perdida na enchente, né, Wilson? Exatamente, perderam tudo, várias frentes de ajuda social, humanitária se envolveram para contribuir com essas famílias, levando alimento, levando consolo, roupa, enfim, tudo aquilo que fosse necessário para que elas pudessem tomar uma rotina normal das suas vidas dentro da medida do possível. Mas vamos pontuar esse assunto aqui, Celso. Eu acho que tem um outro assunto também importante que devemos destacar. Isso já é um pleito, uma demanda antiga, principalmente dos moradores aqui da região do ABC, referente à distribuição de medicamentos de alto custo. Hoje, obrigatoriamente, quem precisa dessa medicação aqui na região do ABC precisa se deslocar até o Hospital Mário Covas, no setor da farmácia de alto custo, ali no entorno da Avenida Ramiro Coleoni, para retirar estes remédios. Porém, a distribuição ela acontece, os remédios existem. Só que para você conseguir, você tem que chegar lá cedo, talvez de madrugada, para pegar uma fila imensa, chegar lá por volta das 5, 6 horas, para conseguir sair de lá 1, 2 horas da tarde com a medicação. Os prefeitos, os vereadores têm articulado justamente para descentralizar essa distribuição. Dessa forma as filas vão diminuir, a pessoa idosa que tem mais dificuldade, os deficientes que têm problemas de mobilidade, conseguem retirar esses medicamentos perto, mais próximo de casa, de uma forma que vai facilitar tudo isso. Então, Celso, o governador João Dória, junto com o prefeito Orlando Morando, a deputada estadual Carla Morando, assinaram um decreto no qual faz essa descentralização. E estes medicamentos passarão a ser entregues na unidade do Poupa Tempo, na cidade de São Bernardo. É o primeiro município que consegue isso, consegue essa descentralização. Ajuda, mas as outras cidades também precisam entrar nesse pacote, nesse decreto do governador para descentralizar. Vamos também utilizar de forma mais consciente aquela farmácia de alto custo do Mário Covas, enfim. É muita gente naquele espaço, por mais que os funcionários tentem atender bem, ser legal, ajudar nas solicitações, mas muita gente, a gente do ABC inteiro passa no Mário Covas. Então, essa descentralização é um ponto positivo, vale a pena. Se vai funcionar, não sabemos ainda. Ainda é prematuro, é cedo, mas tem tudo para dar certo. Afinal, fica muito mais perto, Poupa Tempo é do lado do terminal rodoviário, o pessoal desce ali de trólebus tranquilo, tem as linhas municipais que passam pelo centro de São Bernardo. Enfim, aqui em São Caetano temos Atende Fácil, também na região central da cidade. Por que não fazer isso, trazer essa descentralização, fazer a descentralização? Temos aqui o centro de saúde, bem aqui na Avenida Goiás, facinho acesso para muita gente. Enfim, temos opções. Como eu disse, falta, às vezes, vontade política de muita gente de querer fazer. Espero que dê certo e que isso se expanda para os outros municípios, Celso.
Pergunta que fica é por que não reuniu todos os prefeitos da região e já não fez um pacotão, né? Como você sugeriu, né, Wilson? De repente assinar um convênio com todas. São Caetano tem um Atende Fácil, poderia ser no Atende Fácil, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, enfim. Todas as cidades têm o seu cantinho ali para que o munícipe pudesse retirar o seu medicamento. Mesmo porque quem retira medicamento não vai lá sorrindo, tá? Quem retira medicamento é porque está doente. Então ele vai lá já com um problema de saúde. Então ele não vai lá por vontade própria e ir lá para se divertir. Ele vai para tentar curar um mal que ele sofre. Então, não é a felicidade de ninguém buscar medicamento, e sim uma necessidade. Nessa mesma linha da saúde, São Caetano lançou uma cartilha de medicamentos, de boas práticas, de como utilizar o medicamento de forma correta, quais estão disponíveis, dos 295 itens da cesta de medicamentos da prefeitura. Então, é bom informar, só que mais do que informar, dar a oportunidade de que esse acesso seja, assim, viável, mais próximo e fácil. Não adianta você lançar uma cartilha e o acesso dificultado, aí fica difícil. Ele tem a informação, mas não tem um meio para adquirir o produto. Certo? Estamos quase chegando no finalzinho. Sim. Só para não falar que não disse das flores, futebol. O Corinthians. O Corinthians vamos mudar de assunto. Sofreu ontem, ganhou de 3-1 no primeiro jogo, no jogo de ida da Copa do Brasil, bateu o Ceará lá, bateu o Vozão lá em Fortaleza por 3-1. E o jogo daqui parecia ser tudo muito fácil, tudo resolvido, mas foi difícil. Foi muito difícil. O Corinthians praticamente não entrou em campo. Quis jogar com o regulamento, entre aspas, menosprezou o adversário, porque já achava que estava ganho. O Ceará não é uma equipe, claro, de tradição, mas tem a sua história, deve ser respeitado. O Corinthians literalmente entrou de salto alto em campo. O Corinthians também teve uma expulsão do Cássio. Justa. Por bobeira do Cássio. Faltou... Acho que a falha do Ralf, né? Que faltou força no toque para ele, no recuo de bola. Mas ele é um goleiro experiente, ele deveria ter pensado um pouquinho mais antes de defender esta bola, enfim, pegar esta bola. Enfim, foi um jogo ruim, sonolento, muito fraco, mas, apesar de tudo, o Corinthians está classificado na Copa do Brasil. Está lá. Quero mandar aqui um abraço também para a Kelly Cordeiro, uma grande amiga, estudamos muitos anos juntos. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela companhia. Fique ligada na nossa programação completa, diariamente estamos aqui apresentando, ou com entrevista, ou com noticiário, eu e o Celso, enfim, estamos à disposição. Tem alguma dúvida, crítica, sugestão, mande também nas nossas redes sociais, ligue na nossa redação 42216787. Celso, acho que acabou, né? Acabou. Deu. Chega, né? Ponto final. Ponto final. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Você nos acompanhou. Obrigado. Tchau.